Aí, começamos. Então, já está gravando. Então, eu vou recapitular pouca coisa, né? Afinal de contas, eu comecei a falar as coisas mais importantes agora. Então, para que vocês que não estão assistindo, que não assistiram a aula ao vivo, sejam bem-vindos agora. Hoje, não sei quando vai ser hoje, mas sejam bem-vindos. Neurofisiologia, basicamente neuroanatomia, e aí a gente trabalha em cima da fisioterapia neurológica. Então, voltando aqui um pouquinho que eu estava falando, em relação ao sistema nervoso, basicamente é o sistema que vai interagir com todos os outros sistemas. Tá? Não somente o sistema musculoesquelético, onde nós temos reações, né, movimentos, contrações musculares, graças aos impulsos neuronais do sistema nervoso. Porém, nós não podemos levar em conta somente o sistema musculoesquelético, precisamos também levar em consideração sistemas como os sistemas sensoriais, e aí nós podemos falar de tato, podemos falar da propriocepção, podemos falar da visão, audição, olfato, paladar, entre outras sensibilidades relacionadas às vísceras, no caso. Né? Então, não somente nós podemos sentir e perceber as coisas que estão ao redor, mas as suas vísceras em si, elas precisam perceber atuações, sejam elas de pressão, sejam elas de pH, sejam de concentração de dióxido de carbono, e até mesmo seja alterações com relação a infecções, para que o nosso organismo, no caso, nosso sistema nervoso, ele possa vir a trabalhar e equalizar, equilibrar essas disfunções que ocorrem constantemente. É através de um feedback, ou melhor dizendo, através de uma homeostase, que a gente consegue ter esse controle. E o sistema nervoso, ele corrobora bastante para que haja esse equilíbrio. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Basicamente, a gente precisa voltar um pouco lá na neuroanatomia, entender como que algumas coisas funcionam, a neurofisiologia, saber como que elas vão realizar essas funções, para então a gente conseguir entender quais as afecções que nós temos. E aí nós podemos falar da fisioterapia neurológica de uma forma muito geral, vamos dizer assim. Tanto das doenças, né, que são não progressivas, né, aquelas que são sequelas, né, sequelas essas ocorridas por um acidente vascular encefálico, não necessariamente só isquêmico, mas também, às vezes, hemorrágico, ou também por algum tipo de alteração durante a oxigenação desses tecidos, que pode acontecer por uma asfixia ou apenas por uma alteração no sistema respiratório, que vai gerar uma hipóxia ou uma anóxia. Tá? Gostaria só que vocês me interrompessem toda vez que eu utilizar alguma palavra que não tenha que não seja muito do vocabulário de vocês, tá, galera? Eu preciso disso, porque senão eu começo a falar um monte de palavras que para vocês é novidade e na hora de vocês estudarem vocês vão ter um pouco de dificuldade. Então não é problema vocês pararem, me interromperem e perguntarem o que é isso que você falou, tá? Eu possivelmente você durante a prova não tem um sucesso muito adequado por conta dessas palavras que acabam se perdendo, né? Então, essas palavras, elas podem fazer toda a diferença para vocês, tá? Peço a vocês sempre que se comuniquem comigo. Essa é uma disciplina que vai exigir também essa participação. Então, vamos levar em consideração que o nosso sistema nervoso, ele é o computador do nosso corpo, tá? E para quem sabe como um computador funciona, esse computador, para ser um bom computador, ele precisa coletar dados suficientes para que a gente possa realizar alguma atividade nele. A gente possa utilizar o teclado, a gente possa utilizar a rede de internet, nós podemos utilizar a impressora. Então, basicamente, quando pensamos no computador, pensamos não somente no que ele é capaz de fazer,
mas nos componentes que são, né, desse computador. O computador ele é formado, basicamente, eu não sou técnico de informática, não trabalho na parte de TI, mas eu posso me arriscar a dizer que o computador ele vai apresentar um sistema principal, né, que é a placa-mãe, onde nós vamos encontrar um processador, e nessa placa-mãe, aí, Gabriel sempre me chamando de Carlos Tech. Estou bem longe disso, Gabriel, vai por mim. E dentro desse processador, ele vai ter uma capacidade ou não de realizar determinadas funções. Além disso, ele tem seus anexos, né? Quando a gente fala que ele tem internet, ele tem vídeo, ele tem áudio, tudo on-board, né? Nós estamos falando que algo a bordo desse componente, desse computador, está ali integrado. Pode ser que ele seja off-board, né? Ou seja, fora do próprio computador. Pode ser que a gente compre aqueles drivezinhos de áudio, o nosso computador não funciona com microfone ou com o som, então a gente conecta um USB nele que tem ali um drivezinho. Então, nesse caso, é algo que está fora do próprio computador. Da mesma forma, a gente vai ter o nosso cérebro, né? Nosso cérebro ele vai ter uma área, uma grande área, que vai ser considerada a área de associar todos esses anexos, né? Associar todos os sistemas pertinentes ao sistema nervoso, assim como também ele vai ter a necessidade, a fonte de alimentação para ele. Assim como a energia no computador, nós precisamos de uma fonte de alimentação. O sistema nervoso, ele não é apenas o cérebro, né? Ele não é apenas o cerebelo, o tronco encefálico. O sistema nervoso, ele depende de uma vascularização, ele depende de um sistema protetivo para que não aconteça nenhum impacto que gere algum dano àquela máquina. Ele vai precisar de uma coleta residual diária. Então, percebam que o sistema nervoso ele depende não somente dos seus componentes de ação, né, de processamento, mas ele depende de uma fonte de energia para que ele se ligue. Ele depende de uma ventoinha para que ele não esquente ou ele não fique numa temperatura desnecessária. Tranquilo, Josiane. Qualquer coisa você pega lá no YouTube, tá bom? Fica super tranquilo. Então, o computador ele vai precisar de alguma coisa que possa manter a sua temperatura. O computador ele vai ter um gabinete, né, uma caixa, que vai permitir que, às vezes, um impacto, um esbarrão nele, seja o suficiente para proteger o seu HD, né, o seu córtex. E assim, a gente vai complementando, a gente vai entendendo a necessidade de todas essas integrações sistêmicas em relação ao sistema nervoso central. E aí a gente pode entender o que acontece quando há uma falha na fonte de energia ou na fonte de irrigação. O sangue precisa percorrer o cérebro de uma forma total para que todas as áreas do cérebro sejam abastecidas imediatamente para que não ocorra o quê? Um bug, por exemplo, quando o computador trava e aquela parte do computador, aquela função do computador deixa de funcionar durante um tempo, ou, na pior das hipóteses, você acaba perdendo aquela placa, você acaba tendo que trocar aquela placa. Uma coisa que a gente ainda não consegue no nosso sistema nervoso central é a troca de peças, né? A gente consegue fazer uma troca de articulação, uma substituição por uma prótese no joelho, no tornozelo, no quadril, mas a gente não consegue substituir estruturas do sistema nervoso ainda. Esperamos que isso seja possível daqui a um futuro, né? Eu espero que próximo, mas pode ser que não. Então, uma vez que você não tem uma vascularização adequada em uma determinada área, aquela área ela pode ser comprometida a ponto de uma função específica não ser exercida.
seja uma função motora ou seja uma função sensorial. Então, observe. E quando a gente trabalhar na fisioterapia neurológica, a gente tem que levar em consideração sintomas que o paciente vai apresentar. Às vezes vai ser uma parestesia, às vezes vai ser uma plegia, às vezes vai ser uma ausência completa de uma função, né? Não somente motora, mas sensorial, né? O paciente pode deixar de enxergar, o paciente pode deixar de ouvir, o paciente pode deixar de sentir algumas coisas, ou por outro, o paciente pode vir a ter algum tipo de percepção diferenciada, algum distúrbio nessas condições perceptivas, né? E isso tudo a gente precisa verificar e detalhar como um defeito. E, obviamente, descobrir de onde vem esse defeito. É muito comum, galera, quando a gente compra um aparelho, né? A gente, vamos pensar num aparelho, sei lá, agora está na moda o oxímetro, né? E aí a gente compra esse oxímetro no Mercado Livre, né? O oxímetro chega até a gente e a gente sabe muito bem para que o oxímetro vai servir. O oxímetro basicamente vai servir para a gente aferir a saturação de oxigênio do nosso corpo. Ele normalmente é colocado na ponta de um dedo e você, ali, na percepção, você consegue detectar como está a oxigenação do nosso corpo. Existe um botão para você ligar esse oxímetro, você tem que levar em consideração que ele só vai funcionar se você ligar, e, obviamente, há necessidade de um abastecimento. Recentemente, obviamente, estou dando esse exemplo para vocês terem uma ideia de como que a gente deve checar e chegar a um fisiodiagnóstico do nosso paciente, tá? A paciente chega para mim e fala assim, poxa, eu comprei esse aparelho aqui, mas esse aparelho não está funcionando. Então, eu peguei o aparelho na minha mão, de cara já senti o peso dele, e a primeira coisa que a gente tem que determinar é a fonte de alimentação, ela existe, ela está presente, e quando eu abri a tampinha, não era surpresa, não existia pilha ali dentro. Então, eu poderia dizer que o chip daquele aparelho, ou o processadorzinho daquele aparelho, ainda pode ser funcional. O problema é que não havia alimentação. Então, o que a gente precisava fazer era só colocar uma pilha, ligar e testar. O que eu quero dizer com isso, gente? É que durante o tempo que vocês vão estar estudando a fisioterapia neurológica, é muito importante, assim como foi falado na aula de fisioterapia ortopédica, traumatológica, assim como vocês devem ter ouvido falar na fisioterapia reumatológica, do professor Bruno, é muito importante que a gente consiga atentar para o diagnóstico clínico, né? O médico, né, faz esse diagnóstico. Normalmente, eles são bem incisivos em relação ao diagnóstico. E, junto com esse diagnóstico, é muito importante que a gente consiga identificar, interpretar os exames que vêm a seguir. Os exames que vêm confirmando o diagnóstico que o médico fez. E isso nos ajuda a traçar um protocolo de avaliação, né? Normalmente a gente traça um protocolo de avaliação, colhendo os dados do paciente, fazendo anamnese do paciente, fazendo testes específicos, que no caso do paciente neurológico, existem ainda os testes neurológicos a serem verificados, e a gente precisa, a partir daí, determinar a causa, ou melhor, a origem desse problema. É onde muitos dos alunos e muitos dos profissionais ainda batem cabeça. Isso é central, isso é periférico. Isso não é nem central nem periférico, isso é relacionado ao local. Isso deixa muita gente ainda perturbada em relação a como fazer um fisiodiagnóstico. Wellington, é, pessoas que têm TAG, trava geral.
Explica isso rapidamente. Pode ser que em algum momento eu. Wellington, tá aí? Tô. É um transtorno generalizado de ansiedade. Eu fiz uma associação direta já com o computador, por isso que eu não. A pessoa chega, nem chega a andar, ela trava, para Aham. tudo. Eu conheço pessoas que têm isso. Isso aí realmente pode ser algo ou neurológico, e a gente precisa levar em consideração diferenças entre o que é neurológico, tá? E o que basicamente a área de psiquiatria. É, Aqui chama bastante neurologia, ok? geralmente as pessoas saem até acompanhadas, porque de repente, do nada, ela pá. Exatamente. Então, a gente precisa verificar algumas coisas. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha uma paralisia facial. E será que existe assim uma forma da gente olhar, clinicamente falando, o paciente e dizer, olha, essa paralisia ela tem considerações centrais ou tem considerações periféricas? Será que é possível a gente determinar, através de uma avaliação física, se aquilo pode ser algo central ou pode ser algo periférico? Será que existe essa possibilidade? E eu posso dizer para vocês, existe sim a forma da gente identificar se o problema ele é central ou periférico. A gente precisa levar em consideração o que o nervo está trazendo até a região facial. Quais são as áreas, principalmente as emergências, né, desse nervo, que vão ter atribuição em relação aos gimídeos, né, aos hemisférios, esquerdo e direito. Quando é central, normalmente ele vai ter uma apresentação diferenciada. Ele pode não somente acometer um lado, mas ele pode acometer, propriamente, um lado e parte do outro lado, quando é central. Quando é periférico, normalmente ele acomete apenas um lado. Então, eu estou discutir agora a paralisia facial, mas é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Normalmente, quando é central, a gente tem que levar em consideração que o que foi acometido possivelmente vai ser invertido, vai ser decussado. Então, aquilo que a gente vê de um lado, na verdade, vai ser interpretado do outro lado. Já quando se fala de periférico, normalmente as afecções acometidas de um lado vão ser detectadas ao mesmo lado. Então, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores, certo? Para que a gente consiga, à frente, identificar de cara se o problema ele é periférico ou central, o que é muito importante para a gente. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompa, tá, gente? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou a curiosidade na. Então, eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado referente à parte do mesencéfalo, que é uma parte que é muito trabalhada na área da paralisia facial, porque como é uma parte do corpo que acontece muito ali na parte cerebelar ali da cabeça. Então, eu acredito que isso que o senhor esteja falando tenha. Ai, como que fala? Acabei me perdendo. Seja um pouco mais difícil de fazer um tratamento mais rápido, mas é algo que não seja difícil, né? Eu não Oi? sei se o senhor entendeu. Entendi, entendi. Eu não sei se vocês lembram, quando possivelmente não lembram, isso aí eu falei na fisioterapia pediátrica. Mas o que acontece?
nós estamos falando, você está falando comigo sobre gravidade de lesão ou gravidade de afecção, tá? É disso que você fala comigo. Quando você tem uma lesão periférica, ela tem uma gravidade que, se for levado de forma superficial, essa gravidade ela pode ser considerada alta, né? Média ou muito baixa. Por exemplo, quando nós relacionamos o que é axoniotimese, quando nós falamos do que é neurotimese, por exemplo, né? Então, dependendo do tipo de lesão, perifericamente falando, você tem aí um prognóstico bom ou um prognóstico ruim. Quando falamos de sistema nervoso central, normalmente o prognóstico ele é um pouco mais duvidoso. Por quê? Estamos falando de uma região central, onde apresenta partes que, em hipótese alguma, podem sofrer uma anóxia, porque a anóxia, nesses casos, pode ser fatal para aquela célula. E a gente sabe que cada célula perdida ou cada conjunto de célula perdido pode ser fatal ou pode ser grave para um paciente. Então, de fato, qualquer alteração ocorrida no sistema nervoso central, ela pode ser permanente ou ela pode ser reversível ou pode ser progressiva, tá? Como que ela poderia ser reversível? Quando essa hipóxia, né, ela ocorre numa condição transitória, ou seja, houve uma perda de uma redução na oxigenação, mas logo em seguida isso foi restabelecido. Pode ser que as células tenham ficado no estado latente, mas no futuro elas possam voltar a funcionar normalmente, ou próximo de um normal. Mas se isso não for, se no caso essa condição ela não for reversível ou ela não for revertida no num tempo específico, você pode tornar aquela recuperação quase que nula, quase que nula, não estou dizendo que é nula, tá? Por exemplo, se fôssemos falar da paralisia facial, sabemos que os núcleos dos nervos faciais, né, do par, né, facial, ele se encontra exatamente no mesencéfalo, como você tinha comentado. Os núcleos estão localizados ali. Então, qualquer alteração, qualquer mudança, qualquer lesão ocorrida naquele núcleo facial, núcleo do nervo facial, ele pode acarretar numa dificuldade ou numa falência da função daquele núcleo específico, o que vai tornar muito complicado a recuperação desse paciente. Alguém abriu o microfone aí. Querem falar alguma coisa? Estão seguindo. Gabi, tá comigo, Gabi? Com certeza, professor. Beleza, então. Você entendeu o que eu queria? Foi exatamente isso, onde você... Sim, foi. Era para saber sobre a parte de que pode acontecer na paralisia facial, assim, um pouco mais aprofundada, entendendo sobre a parte do córtex ali que o senhor estava falando. Claro que, quando eu falo de central, e isso é muito importante a gente deixar claro, o sistema nervoso central, ele não é apenas o cérebro, tá? Não é apenas o telencéfalo, tá bom, galera? Estão comigo em relação a isso? Com certeza. O que é o sistema nervoso central? Lembrando lá da anatomia. O sistema nervoso central ele é formado pelo prosencéfalo, tá? Que, no caso, ele tem a sua divisão em telencéfalo, que é o cérebro, propriamente dito, o córtex cerebral. Também tem o diencéfalo, que é também a apresentação dos núcleos da base, da região do sistema límbico, das regiões talâmicas. Nós temos aí também o mesencéfalo, que já faz parte de um outro conjunto, que é o tronco encefálico.
Então, o mesencéfalo e a ponte são estruturas que se comunicam diretamente com o cerebelo, fazendo associações diretamente, porém, outras estruturas, como o bulbo, também se comunicam, mas de forma indireta, com o cerebelo. Tá? E tanto o mesencéfalo, quanto a ponte, quanto o bulbo, né, de cima para baixo, você vai ter o quê? O sistema nervoso central, tronco encefálico. Descendo mais um pouquinho, o que nós vamos encontrar são estruturas, no caso, é uma estrutura que vai percorrer toda a coluna vertebral, que nós chamamos de medula, a medula espinhal. Essa medula espinhal, ela é também pertencente ao sistema nervoso central. Então, quando falamos de lesões de sistema nervoso central, podemos falar de lesões medulares, podemos falar de lesões do tronco encefálico, podemos falar de lesões cerebelares, podemos falar de lesões de núcleos de base e podemos falar também de lesões do córtex cerebral. Tudo isso é lesão central. O que seria a lesão periférica? Aquilo que vai estar fora, né, da caixa craniana, aquilo que vai estar fora da coluna vertebral, que são os nervos. No caso do crânio, os nervos cranianos, que vão emergir do sistema nervoso central, inervando partes específicas do crânio. Em outras condições, até partes específicas viscerais. Tá? Levando em consideração a coluna vertebral, nós temos aí os nervos que emergem delas, em suas condições de níveis, né? Formando seus plexos, formando os nervos espinhais e, obviamente, indo até as estruturas mais extremas, as extremidades, como ponta dos dedos, como a ponta dos pés e qualquer outra extremidade. Então, basicamente, quando falamos de área periférica, nós estamos falando dos nervos propriamente ditos, tá? E dos gânglios também sensoriais e motores, tá? Só fazendo aqui um resumo rápido do que são gânglios, nós podemos considerar os gânglios como sendo núcleos também, tá? Mas, teoricamente, os gânglios só têm esse nome porque tem a sua formação fora do sistema nervoso central. Talvez isso não tenha ficado muito claro para vocês durante as aulas de anatomia e de neurofisiologia. Mas eu espero mesmo que vocês consigam agora, numa terceira tentativa, entender a diferença de gânglio para núcleo. E aí, óbvio que eu vou pedir a ajuda de vocês. Alguém aqui se arrisca em dizer qual é a diferença de gânglio para núcleo? Eu vou aceitar esse silêncio, galera, como uma possível dúvida. Professor, esse silêncio foi tipo a morte, mas, enfim, não sei o que seria. Ou não me recordo. Ótimo. Não, o silêncio, ele me traz que há dúvida em relação a isso. Tá? Isso não é um problema, tá bom, gente? Maria Carla, isso não é um problema. Gabi, isso não é um problema. Mas eu preciso que vocês entendam qual é a diferença de gânglio, tá legal? Para núcleo. Tá? Vamos começar primeiro lá atrás. O que para vocês, e aí vamos esquecer um pouco da neurologia, tá? Vamos esquecer um pouquinho da neurofisiologia. Mas quando a gente fala de núcleo, o que vem à cabeça de vocês? Gente, agora vamos falar sobre outra coisa. Quando falamos de núcleo, o que vem à cabeça de vocês? Por favor, isso vocês podem
falar. Podem falar a besteira que vocês quiserem. Núcleo é a parte mais interna. Parte mais interna. Teoricamente falando, é a parte onde. Nossa, mas seus cabelos estão lindos, Lívio. Ou, ou, ou Maria, sua voz está muito estranha, não sei. Mas vamos lá. Núcleo é a parte mais interna. É, mas é só isso? É só isso mesmo que o núcleo representa? Lívio não falou besteira. Ou Maria não falou besteira. Mas Esse seria um dos detalhes, né, professor? Mas tem mais coisas aí. então vamos lá, me ajuda aí, Gabi. Vamos Eu acho, ô, Carlos, eu acho que é onde que se começa tudo ali, né? Se processa tudo ali. É o começo de tudo ali. É o processo onde as coisas são processadas, né? Isso, distribuída ali através do núcleo. Além de ser o centro, né, de tudo, né, de forma generalizada, é onde nós temos um processamento mais eficiente, mais eficaz ou mais intenso, não é isso? É como se fosse a central do Brasil, né? Você tá lá, aí dali vai distribuir para tudo, para toda a região, Pois é, pois é. modo grosso. Sincronizados, hein? Estamos sincronizados. Lívio, Wellington, Dani, sua vez. É Gabriela, professor. É que eu estou no celular da minha irmã, desculpa. Mas eu estou lendo, estou vendo você assim do lado. Eu entrei no meu computador, só que eu estava sem áudio e não teria como eu falar. Eu prefiro falar. Eu vou fazer um teste com vocês, um desafio com vocês. E se vocês passarem, eu vou me redimir para o resto da vida. Mas eu tenho certeza que vocês não vão passar. O que a Maria Carla falou aqui? Muito obrigado por receber as informações e transmitir as respostas. Não está errado, hein? Os gêmeos também, tá? Os gêmeos também podem fazer isso, tá? Eu não falei se era gânglio sensitivo ou gânglio motor, mas você foi pelo caminho certo, tá? O caminho é esse aí. Então vamos lá, eu quero mais, eu quero mais. E vocês, como que vocês vão falando aqui, é o lugar mais profundo, é aonde você tem os processamentos, é onde você recebe informações e transmite informações. Vamos lá, eu preciso dessa ajuda de vocês, eu preciso que vocês alimentem mais essa palavra. Enquanto vocês vão fazendo elaborando a resposta, eu vou tentar passar para vocês, não obviamente agora, só fica muito fácil, como pode, por exemplo, considerar a palavra núcleo. Professor, eu tenho uma posição aqui sobre glândulos. É tipo aquilo que protege. Gânglio. Agora ninguém está falando de gânglio. Ah, tá, desculpa. Só quero saber de núcleo, tá? Mas eu quero vocês falando comigo. Estou pesquisando. Pesquisa aí.
Ô, cara, Oi, Wellington. eu não estou pesquisando, estou indo pela minha cabeça aqui, estou fazendo a dedução. Eu vou fazer uma comparação aqui com a usina nuclear. A usina nuclear tem um núcleo, não tem? A usina nuclear tem elementos que têm núcleos estáveis. Então, ali ele vai fazer todas as funções ali, né? Vai aquecer, vai controlar, entendeu? Vai receber energia ali. Então, para mim, é um controle que esse núcleo faz sobre o corpo, né? Ele vai organizar. Então, você está me dizendo que o núcleo é o poder. Gente, tá. Não, foi uma paz. Vamos ver aqui. Professor, Oi? eu posso ajudar respondendo a pergunta. É um controle das atividades celulares? Sim, é um controle de atividade celular, óbvio. Claro que Aí, é. ajudando o Wellington aí, né? O Wellington falou também, o Wellington falou sobre que o poder é oriundo do núcleo, né? O poder, vamos colocar dessa forma, o poder é oriundo desse núcleo. Pô, beleza, show de bola, show de bola. Estamos chegando a um passo, tá? Estamos chegando a um consenso. Então, deixa eu só ler o que o, o Lívio ou a Maria escreveu aqui, ou os dois, eu ou os dois. Na atividade celular, estabeleção quase quando potencial produzir, beleza. Armazenamento de informação genética, uma vez que é no núcleo que está presente a maior parte do DNA. Pô, show de bola. Já temos aí uma outra definição. Dizemos especificamente que a maior parte do DNA está no núcleo. Pois síntese de processamento do DNA e tal. E aqui nós temos a Indiane dizendo que o núcleo é o centro do neurônio. O núcleo também vai estar localizado no centro do neurônio. Beleza. Então, olha só o que nós temos aqui. Núcleo como sendo a parte mais interna, como o Lívio falou. Núcleo sendo a parte onde as coisas acontecem, os processamentos acontecem, inclusive o Lívio deu um exemplo do que acontece dentro de uma célula, né? O núcleo de uma célula ou de um vírus. O Wellington afirmou, né, reforçou que é da onde temos a origem, né, do poder. A Carla falou sobre as transmissões e recepções que acontecem ali. E você, Gabi, acabou de me falar que é o centro do neurônio. Que é E mais uma coisa que eu encontrei aqui. E também rola uma duplicação de DNA. Só para não ficar confuso. Fala isso de novo daqui a pouquinho. O núcleo é a parte central do neurônio. Lembrando que o neurônio é uma célula, tá, gente? Então, todas as células do nosso corpo vão apresentar um núcleo genético, tá? Então, só para não ficar confuso, a gente pensar que só existe núcleo no neurônio, tá? Então, nós estamos aí falando microscopicamente desse núcleo. Então, nós temos outra derivação, outra variação da palavra núcleo. Então, vamos lá, Gabi, fala para mim qual é a outra definição, ou qual o outro entendimento que você encontrou dessa palavra núcleo. Ele também pode duplicar DNA, ele sintesa a processamento de RNA e mensageiro de transporte ribossomal. Isso acontece, é um processamento que acontece dentro das células. Beleza, tá? Você corroborou com o que a Maria falou. Show de bola. Mas ainda tem muito a se falar sobre isso, tá, gente? Muito a se falar sobre isso. Ô, Carlos, Fala aí. pode-se dizer que o núcleo pode entrar em falência também, falando em atividade celular? Pode sim. No caso aí, Os neurônios.
falar sobre isso agora, Wellington, pode trazer confusão para a gente, tá? Tá. Você está certo, tá? Mas vamos tentar não falar sobre isso. Ok. É o seguinte, eu quero que vocês me digam qual é a derivação dessa palavra. Qual é a origem? Grega, latim? Qual é a origem dessa palavra? Bom, se for levar pela história geral, tudo aconteceu através dos gregos, né? Mas nós temos aí origens, né? A origem grega, mas nós temos também a origem do latim, tá? As palavras, quando falamos as palavras, elas podem ter a sua essência ao final, ao sufixo ou até mesmo um prefixo, tá? Então, de acordo com a palavra, eu posso considerar que essa palavra tem a origem do latim, tá? Poderíamos chamá-la de núcleos, né? Nesse caso, né? Nesse caso, a gente tem que tentar fazer a enxugar um pouquinho o que é esse nucleus, né? A gente poderia chamar de nux. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Professor, eu vi aqui num outro site aqui no Wikipedia, ele diz que o núcleo celular ele foi o primeiro organela de ser descoberto primeiramente por um Frank Bayer em 1802. Foi mais tarde descrito por um detalhe pelo botânico escocês Robert Brown em 1831. Tipo, um escocês, um latino, doideira. Eu achei aqui uma relacionada a caroço. Vamos lá, vamos lá. É caroço, mas não é. É caroço, mas não é. Vamos lá, eu vou explicar o que acontece aí, tá? É o centro de uma fruta, tá? Então a gente pode pensar que no centro de uma fruta nós temos o quê? Caroço. Mas nesse caso, o nux ele é algo mais nobre do que um caroço. Por exemplo, nozes. Nozes é um fruto, né? De uma casca grossa, aonde nós comemos o que nesse fruto? O que há dentro dessa casca grossa, certo? Sim. É a parte mais nobre. Avelã, nux, show de bola. Avelã, será que avelã também é assim? Ou vocês preferem comer a casca e jogar o miolo fora? Tem gente que come a casca do avelã? Não, eu não. Apesar que eu nem gosto de avelã, é um pouco amargo. Eu também não gosto, não. Mas se a gente fosse gostar do avelã, o que a gente ia comer de um avelã? Nunca vi, nunca comi, nem sei o que é. É basicamente um fruto, que mais parece uma semente, mas na verdade é um fruto, com uma casca muito grossa, que a gente tira ela e o centro, o miolo, o núcleo dela é que nós comemos, porque é a parte mais nobre desse fruto. Então, se derivarmos essa palavra, a gente vai perceber que núcleo, além de estar no interior, além de ser a fonte
né, de força, ela também é a parte mais nobre. Estão comigo, galera? Carlos, eu acho que, não sei se eu estou entendendo, eu vou te falar a modo grosso. É como você falou em fruta, por exemplo, uma maçã, ela tem o caroço dela, que traz todas as informações ali para gerar uma outra árvore, que vai dar um outro fruto, né? Que vai dar outra semente. O que quer dizer? Que o núcleo, ele traz todas as informações para gerar outra célula perfeita. Tudo bem. Mas no caso dessa palavra específica, apesar de usarmos no português, né, núcleo para essas informações, a derivação mais limpa é justamente o quê? A parte interna mais nobre de um fruto. E nós precisamos lembrar, galera, quando estudamos anatomia, quando estudamos fisiologia, e principalmente anatomia, tá, galera? Neuroanatomia, anatomia, nós estudamos pensando que quem, de fato, começou a estudar isso foram os gregos, né? Foram os latinos, e não os ingleses, ou os brasileiros, ou os portugueses. Não. Tudo que estudarmos em relação à biologia, a gente tem que lembrar que foi estudado por alguém que era origem latim, que era origem grega, né? Então, basicamente, a gente precisa contextualizar o que nós estamos estudando. Falar de núcleo é falar do caroço da maçã, é falar do caroço da manga, é falar do centro da cidade, de Nova York, é falar sobre o miolo, o centro de um átomo, é falar sobre o centro de um processador, mas é falar, né, de origem latina, é falar daquilo que é nobre intrinsecamente. Isso precisa ficar entendido, muito entendido. Porque a gente tem esse hábito de pegar a palavra e derivar ela ao nosso mero gosto. E, na verdade, ela tem uma explicação, né? Quem fez anatomia, quem estudava o corpo ali durante o dia e durante a noite tinha que jogar o corpo fora porque no outro dia já estava estragado. Não era a população contemporânea, mas era a população antiga. Então, isso tem que ser contado, tem que ser valorizado. Na hora de estudar anatomia, é a mesma coisa. Vocês estão achando que gravar trapezoide, amato, escafoide, semilunar e por aí vai é difícil? Se você levar em consideração a cabeça grega e a cabeça do latim, fica mais fácil. Porque eles simplesmente pegavam a peça e falavam, isso aqui parece com isso, então vai ser isso. Só que quando derivamos essa palavra, a palavra ela é algo muito mais voltado para o que nós entendemos. Vamos lá. Se todos agora entenderam o que eu quis dizer com derivação da palavra, vocês estão de acordo comigo que o núcleo é onde estão as partes mais nobres, mais importantes? Sim, tá toda a informação genética ali dentro né? É tipo, como se fosse, eu acho que é o DNA mensageiro, né? Saiam da caixinha. E Daniel Wellington saiam da caixinha. Tá? Vocês estão certos. O núcleo é a parte genética. É da onde vai tudo. Só que eu quero que vocês entendam, a grosso modo, o que o núcleo é. Vocês não estão errados. O núcleo é realmente o centro da célula, a parte mais importante,
onde você tem o código genético, tudo bem. Só que vocês estão limitando muito essa palavra a uma estrutura celular. Professor, ao meu entendimento, eu estou entendendo que é tipo é uma produção, é o que produz a parte toda ali da célula. Sem esse núcleo, a célula não sobrevive. Gabi, saia da caixinha você também. Ai, meu Deus, não estou entendendo, então. Você está certo, é isso. Ah, tá. Vocês entendam a palavra núcleo, não o que na célula ela significa. Vocês só vão sair daqui depois que entenderem de fato. Não adianta mentir para mim, que eu vou saber. Escutei um mosquito passando atrás de você aí, cara. Oi? Escutei um mosquito passando atrás de você aí. Mosquito? Não, eu tô zoando, senhor. Eu ouviria grilo do meu jardim. Vamos lá, galera. Quero que vocês entendam isso. Núcleo, como Maria da Mata falou ali, nux é a parte mais nobre, é o conteúdo mais nobre intrínseco. Tudo bem? Professor, pensando de outra forma, o núcleo é como cérebro da célula? Eu acho que eu posso dizer que sim. Hum. Eu acho que eu posso dizer que sim. Calma aí. Ah, tá. Eu quero que vocês me digam, tá? Eu acho que vocês entenderam. E agora a pergunta que eu vou fazer pode ser que seja um martelo, né? Qual é a célula mais nobre do sistema nervoso central? A célula mais nobre do sistema nervoso central. Gente, eu vou botar isso na prova. Bingo! Neurônio. Fala. Oi. Não. É importante? Eu vou passar para você a localização aqui, tá? Professor, pode-se dizer que é o neurônio pelo fato das transmissões que ele manda para o corpo? Não é a célula mais nobre do sistema nervoso central, ponto final. É o neurônio que vai ser o processador de informações, é o neurônio que vai ser o receptor de informações, é o neurônio que vai ser o transmissor de informações, é o neurônio que vai tornar possível todas as percepções e as ações e as reações do nosso corpo. O neurônio, ele é a célula mais nobre do sistema nervoso central. Sabemos quais são os componentes dos neurônios, não sabemos? Sim. Sim, professor. Dendritos, soma, no caso pericárdio, axônio, botões sinápticos. Tudo isso é componente de um neurônio. Exatamente. Faz uma estrela com um prolongamento maior
fazendo outra transmissão. Isso é um neurônio. Fora que tem aquela parte que o senhor explicou, célula de Schwann, oligodendritos. Olha só. No sistema nervoso, nós não temos apenas neurônios, nós temos células de Schwann, nós temos oligodendrócitos, astrócitos, micróglios, Maria, gliócitos, tá? é o sistema nervoso. Mas aí eu perguntei para vocês, dentre essas células, qual é a célula do sistema nervoso mais importante, mais nobre? E vocês disseram o neurônio. Então, vamos agora fazer concatenações. Concatenação? Concatenar. Vamos concatenar. Eu disse para vocês que o neurônio é a célula mais nobre do sistema nervoso central. Sim. Que o núcleo é o recipiente das estruturas mais nobres, correto? Sim. Porém, é aquilo que está intrínseco, no meio, no centro, não é? Sim. Então, quando falarmos de núcleos no sistema nervoso central, o que nós temos que encontrar nesses núcleos? Ai, céu. Ai, tô nervosa. Vou perguntar na prova. Eu vou. Ah, vou. Mas vou. Uma amiga respondeu aí na mensagem, professor. A parte mais nobre é o que nós vamos ter no núcleo do sistema nervoso central. E como nós podemos chamar essa parte mais nobre? De núcleo. Para de fazer círculo. Para de fazer redundância aí. Para com isso. Eu já disse que no núcleo do sistema nervoso central, vamos encontrar dentro desse núcleo vai ser o que a colega Letícia falou, a parte mais nobre. Agora eu pergunto, qual é a parte mais nobre? No. Ai, professor. É um núcleo, né, professor? Vamos lá, usem a cabeça para fazer uma coisa muito boa. Ai, professor, tô ficando nervosa. Imagina se essa pergunta cai e eu tiro um 0. Aí ferrou tudo. Mas eu vou botar essa pergunta na prova, vai por mim. Ai, que isso! Ainda bem que eu estou anotando tudo aqui no caderno. E na cabeça também, nos meus neurônios. Vamos lá. Vocês estão sendo redundantes, hein? O que nós vamos encontrar no núcleo? A parte mais nobre. O que é a parte mais nobre? O núcleo. O que é no núcleo? A parte mais nobre. Neurônio. É isso aí, Laura. Exatamente isso, Lara. Neurônio. Olha, mas eu fiquei meio confuso aqui. Eu ia falar neurônio. Você já tinha falado que era o neurônio. Por que não falou, seu Wellington? Ué, porque eu até escrevi aqui, neurônio é a parte central do núcleo nervoso e é a parte mais nobre da célula do sistema nervoso. Sim, você escreveu isso aonde? Meu caderno. Eu lá estou vendo seu caderno? Não, pô, eu não estou entendendo. Você foi redundante. Você fez a mesma pergunta, você respondeu. A diferença de núcleo de gânglio, você me diz que eu estou sendo redundante. Não, você falou que você fez uma pergunta lá atrás e respondeu neurônio. Aí o pessoal escreveu neurônio. Aí você fez a pergunta novamente. Respondendo corretamente, mas vocês não estão respondendo corretamente. Vocês estão achando que tem pegadinha na minha pergunta. Eu não sou cara de pegadinha. Eu não faço. Tá. Eu fiquei pensando aqui, pô, é um neurônio, pô. Eu já tinha falado. Neurônio.
Então, a parte mais nobre do sistema nervoso central é o neurônio. E assim como no núcleo, né, nós temos a parte mais nobre, o que vamos encontrar no núcleo é neurônio. Mas por que eu estou falando isso, galera? Porque nós sabemos que o córtex ele é formado por tecido nobre. Córtex cerebral, córtex cerebelar, é formado por tecido nobre, ou seja, é formado por... Vocês querem que eu diga o que é córtex, galera? No latim? Sim, professor. Vai ajudar bastante, acho que na evolução aqui. Casca. Casca. Córtex é a parte mais externa. É a parte que envolve a parte mais externa do sistema, ou a parte mais Que externa. seria a casca do avelão, que o senhor... A casca do avelão é o córtex. Porém, nesse caso, estamos falando do sistema nervoso central. E nós sabemos que o córtex ele é pertinente, ele é componente de tecido nobre, ou seja, neurônio. Só que não é no centro. Se não é no centro e é na parte de fora, é o córtex. Então, nós temos tecido nobre na parte mais externa do cérebro, que nós chamamos de córtex. E tecido nobre nas partes mais intrínsecas do cérebro, que nós chamamos de núcleo. Tudo bem? Pegou? Gabi? Wellington? Sim, sim. Opa! Sim, sim. Então, quando nós encontrarmos tecido nobre, neurônio, tá? Neurônio. O neurônio, o corpo do neurônio, a parte mais importante que é o corpo dele. Quando falarmos de tecido nobre, vamos encontrar ou núcleos, nos núcleos, no sistema nervoso central, ou nos córtex. Tudo bem? Sim. Vou mostrar uma imagem para vocês já, para vocês me responderem aonde nós temos núcleos e aonde nós temos córtex, tá? Então já está entendido que as partes mais internas de um sistema nervoso central, elas vão ser formadas por núcleo. O córtex, certo? É algo que está por fora, é casca. Dentro, certo? O núcleo. Levando isso agora adiante, eu tinha perguntado para vocês qual é a diferença de núcleo e qual é a diferença de gânglio. Sendo que os três têm os mesmos componentes. Córtex tem células neuronais, neurônios, núcleos têm neurônios e, obviamente, gânglios também têm neurônios. Aí eu perguntei para vocês, qual é a diferença de núcleo para gânglio? Essa pergunta vocês não precisam saber, mas eu vou deixar vocês tentarem responder. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou pegar aqui uma imagem do encéfalo, um corte transversal. Tô gostando dessa aula que tá parecendo um debate, né? Só se vocês não concordarem comigo. Não, concordo sim, né? Porque a gente tá aqui para aprender, né? O que não, eu não vejo problema em ter um debate, vocês não concordarem comigo e tudo mais. Mas só é debate se vocês não concordarem comigo.
Não, eu falo debate que a gente fala uma coisa, né? Aí em cima você. Professor, qual a diferença do glândula para núcleo? Qual é? Núcleo é dentro e glândulos é fora. A sua definição é a melhor, tá? É a melhor. É a melhor. E onde nós vamos encontrar os gânglios, já que são fora? No sistema nervoso. Continua? Central. Higiene deu quando? Dá uma olhadinha na higiene aí que higiene deu Periférico. periférico. Show. A diferença de núcleo para gânglio é só essa, é que você vai ter neurônio, né, tecido nobre, no sistema nervoso periférico. Apenas nos gânglios. É sempre uma dificuldade entender isso, e é por isso que eu quero perder tempo com vocês, ou melhor, quero ganhar tempo com vocês nessa área. Por isso, tá? Vamos lá. O sistema nervoso periférico, ele é formado totalmente por neurônio? É uma pergunta, hein? É uma pergunta, hein? Glândulos é formado por nervos. Não. Não? Mas a frase pode mudar. Gânglios formam nervos. Sim. Não todos, tá? Mas sim, gânglios formam nervos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, tá bom? Vou compartilhar com vocês uma tela. Gabriela, o caminhão de ovo passando aí. É muito alto esse negócio. Vamos lá. Por enquanto, vamos deixar os gânglios de fora. Aqui a gente está vendo a parte de dentro. Eu quero que vocês me digam. Eu vou contornar aqui. Isso aqui é um cérebro, tá? Isso aqui é um corte, tá? Um corte sagital. Então, eu tirei a parte de cima, né? Deixei de lado. E estou vendo aqui, ó, numa vista superior, o que sobrou do cérebro. Então, eu vou contornar aqui essa partezinha aqui. Vocês vão me dizer o que ela é. Toda essa parte mais alaranjada, amarelada, mais escura aqui. Ô, Carlos, tem jeito de você dar um zoom aí pra gente ver o que tá escrito aí? Quê? Dá um zoom na imagem para ver o que tá escrito aí. Não, absolutamente. Você fez de propósito, né? E aí, o que nós temos aqui, galera? Qual parte, professor? Eu estou passando o cursor aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Vou balançar o cursor, tá? E agora eu vou me prender ao contorno aqui dessa peça. Não, o seu cursor não tá aparecendo para mim, não. Não dá para ver, não. Dá não. Mas o que é isso, minha gente? Como é que não dá para ver o cursor? Claro que não dá. É óbvio que não dá. Você Então, tá demais hoje, hein?
Agora vocês estão vendo o cursor. Sim, agora sim. Ah, tá, agora sim. E aí, o que que eu estou mostrando para vocês aqui? É o córtex? É o córtex, que é a casca, que é a parte mais externa, certo? No córtex, o que nós vamos encontrar aqui? Qual é a célula ou quais são as células que nós vamos encontrar aqui no córtex? É os gânglios. Negativo. Não? Célula. Vamos lá. Vamos ver. O que nós vamos encontrar na casca do cérebro, no córtex do cérebro? Gabi, você anotou, você precisa falar isso, Gabi. Você anotou. Ah, o neurônio, né? Neurônio. Neurônio. Isso. Até que eu falei. Tanto o neurônio, quanto os núcleos, quanto os gânglios vão ter a mesma composição, neurônios. Ok? Então tá. O que está aqui abaixo do neurônio não é o núcleo, tá? Não é a parte do núcleo, essa parte mais branca aqui, não é o núcleo. Ok? Então, simplesmente, as partes do neurônio das células nervosas. Espera aí, Carlos. A Lara tá com o microfone aberto aí, tá diminuindo sua voz aí. Fala aí, Lara. Não, foi sem querer. Tá ok. Então, vamos lá. Então, nós temos o córtex, e logo depois do córtex, nós temos uma parte mais clara, tá? Nós já sabemos, né, em anatomia, que aqui o córtex é a substância cinzenta, e nós sabemos que aqui é a substância branca dentro dele. Mas essa substância branca, ela é os filamentos, os prolongamentos, os axônios, ou até mesmo os dendritos das células que nós chamamos de neurônios. Tudo bem até aí? Sim. Não é neurônio, é apenas parte de neurônio. Os axônios, os dendritos e por aí vai. Agora eu vou tocar outra parte. Vou tocar aqui, essa partezinha aqui, ó. Desculpa, essa não. Isso aqui é apenas uma parte vazia, tá? Vou tocar essa parte aqui, ó, mais avermelhada. Não precisam me dizer o nome dessa estrutura, só me digam o que ela é. Bom, eu entendo que está... Cabeça do núcleo? Essa parte. Bem, você quase me disse o nome do núcleo, né? Que seria parte, né, do núcleo caudado. O núcleo caudado, ele está pegando parte da parte anterior do cérebro e subindo até descer novamente a parte posterior do cérebro. Tanto é que aqui nós temos a cabeça do núcleo caudado e aqui embaixo nós temos a cauda do núcleo caudado. Então nós podemos dizer que é um núcleo. Se é um núcleo, o que que nós vamos ter aí dentro dele? Neurônio. Neurônio. Vamos agora para outra estrutura, uma cor diferente, somente para mudar o nome das estruturas. Olha só aqui, ó. Sugiro que não leiam agora, hein? Estão vendo aqui o mouse nessa parte mais esverdeada?
Sim. E aí, o que nós temos aqui? Núcleo, beleza, exatamente. Foi Letícia que falou. Núcleo, beleza. Então, nós temos aqui um outro núcleo. Esse núcleo aqui ele tem um nome, tá? Globo pálido externo. E agora vamos para esse outro aqui. O que é isso aqui? Núcleo também, Letícia. Beleza. Porque tem o que dentro dele, Letícia? Letícia, Letícia. O que nós temos dentro do núcleo? Neurônio. Perfeito. Aqui nós temos outra estrutura. O que nós temos aqui? Tálamo, professor. Vai lá para mim. O tálamo é o quê? O tálamo, ele faz. Não tente procurar palavras que você não vai achar. Me diga você o que Núcleo. é o núcleo. Isso aí, Karina. É o núcleo. Eu acho que tudo está interno aí, é núcleo. Tudo que tiver intrínseco, todas as estruturas intrínsecas dentro do telencéfalo, participando do diencéfalo, principalmente, vamos ter núcleos. Então, vai ser formado por neurônios. Então, aqui nós podemos dizer que existe neurônio, aqui também existe, aqui também. No córtex também, apesar de não ser núcleo. Onde nós não vamos ter neurônios, só vamos ter os axônios ou os dendritos. Nessa parte mais clara, nessa parte aqui mais medular do cérebro, a parte mais clara, que nós chamamos de substância branca, que não apresenta neurônios, só apresenta seus prolongamentos. Certo? Beleza? Beleza? Beleza, professor. Ótimo. Então agora vamos mudar. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui um núcleo. Vamos procurar aqui núcleos da base. Núcleos da base não. Vamos procurar gânglios. Gânglio. Aqui nós estamos vendo gânglios linfáticos, mas não é isso que eu quero que vocês vejam. São gânglios também, mas não são esses que eu quero que vocês vejam. Vamos ver se nós encontramos aqui gânglios do sistema nervoso. Vamos botar aqui gânglios do sistema nervoso. Gânglios nervosos. Vamos ver uma imagem bonitinha, uma imagem legal, que dê para a gente ver com tranquilidade o que interessa para a gente. Eu acho que essa aqui demonstra. Tá, vamos para essa imagem aqui mesmo.
Beleza. Vamos lá, galera. Me ajudem aí. O que vocês estão vendo aqui, tá? Preciso que vocês me digam o que vocês estão vendo para que eu não seja aquele a falar e vocês terem que acreditar. O que vocês veem aqui? Gânglios? Vamos lá. Claro que é isso que eu quero que vocês vejam, mas o que vocês estão vendo aqui? Córtex? Não. Isso aqui já não é mais o cérebro, tá? Ah, tá, entendi. É a medula, no caso. Medula. Ótimo, tá? Nós temos aqui a medula, substância branca do lado de fora, a substância cinzenta mais intrínseca, tá legal? Não chega a ser núcleo, nesse caso, porque ela percorre toda a medula, mas é aqui que nós vamos ter os neurônios, né, da medula, diferente do cérebro que é invertido, né? Uhum. E nós temos aqui, ó, feixes nervosos. Observe, esses feixes aqui, que não tem nenhum tipo de caroço ou coisa parecida, eles são feixes motores. No sistema músculo-esquelético, os nervos motores recebem processamento e comando direto da medula e do cérebro, tá? Então, as informações, esses nervos que nós estamos vendo aqui, eles são prolongamentos dos neurônios, são partes dos neurônios, mas não são a parte nobre dos neurônios, tá? Não são o corpo neuronal. São apenas aqueles filetes, aqueles filamentos que vão se juntando, formando um nervo. Porém, eu quero que vocês observem essa região que eu estou circulando aqui, ó. Conseguem observar? Sim. Eu quero que vocês observem o seguinte. Essa parte, ela está mais entumecida. Ela está um pouquinho mais encaroçada. Não está? Sim. Esse caroço que nós estamos vendo aqui, ele é o gânglio espinhal sensitivo, tá? Então, significa que nessa parte aqui, que está indo para a medula, nós não temos neurônio, mas nós temos as estruturas dos neurônios, né? Nesse caso aqui, os axônios. Nessa outra parte aqui, se juntando com os nervos motores, nós temos os feixes, que no caso dessa parte aqui são os dendritos, ou seja, não são neurônios. Mas bem no meio, nesse caroço, nós vamos ter o quê? Glânglios. Glânglios, que vão ter o quê dentro deles? Neurônios. Exatamente. Neurônios. Então, tudo que for gânglio externo do sistema nervoso, nós vamos chamar de gânglios. Tudo que for um conjunto de neurônios fora do sistema nervoso vai estar encapsulado, formando gânglios. Sistema nervoso sensitivo parece muito isso, tá? Então, você recebe informação lá da ponta dos dedos, no tato, por exemplo, né? Ou uma dor, passa aqui, né, pelo nervo, que são prolongamentos de neurônios e também, tanto motores quanto sensitivos, e aí chegam até os gânglios, aonde vocês vão ter neurônios, que vão ser responsáveis por processar essa informação. E após processar essa informação, depurar essa informação, segue adiante até uma outra linha de neurônios, que estão aqui, nessa região central da medula, e vão subir até o nosso encéfalo. Preciso muito que vocês tenham entendido que o nosso encéfalo, nós temos córtex, ricos em neurônios, núcleos, ricos em neurônios, e gânglios no sistema nervoso periféricos, ricos em neurônios. Preciso muito que vocês tenham entendido isso. Onde está esses gânglios aí? Ele poderia ser mais perto lá do núcleo, lá em cima, né? Porque se geralmente a pessoa sofre uma lesão aí, a informação não chega.
A lesão, você pode sofrer aí aquilo que a gente falou lá no início. A gente pode receber uma informação, uma lesão periférica completa e a informação não vai chegar. Aí É. pode ter uma lesão nesses gânglios aqui e, como são neurônios, vão morrer. Isso. A informação não chega. Pode ser apenas uma pancada, a estrutura pode até continuar aqui, mas sofreu uma lesão ali, os neurônios não vão aguentar, vão morrer. Quando você tem uma pancada, um impacto, e ainda tem integridade do tecido, os neurônios, no caso, os prolongamentos dos neurônios conseguem se recuperar, em grande parte das vezes, diferente do neurônio por si. Né? O corpo do neurônio não se recupera, mas as extremidades elas podem se recuperar. Certo? Isso aí é uma coisa que vocês precisam gravar, entender. Essa aula ela tem que ter sido profícua ao máximo para que nas próximas aulas vocês entendam por que uma lesão no sistema nervoso periférico ela tem uma participação, ela tem um prognóstico diferente do que uma lesão no sistema nervoso central. Isso é muito importante. Tudo que é neurônio, toda morte de neurônio, ela é irreversível. Aquele neurônio morre, ele não se recupera. Isso precisa ser entendido. Ok? Sim, professor. Os axônios, os dendritos que saem, né, no caso que estão mais adjacentes ao neurônio, mas fazem parte do neurônio, eles não necessariamente morrem. Você pode sofrer uma lesão parcial, apenas ter uma lesão da bainha de mielina, ou uma ruptura do axônio, mas a bainha de mielina ainda protege. Então, nesse caso, a lesão ela é reversível. Ok? Tudo bem? Mas, ô Carlos, você falou aí, quando o neurônio morre, fica o restante aí. Mas esse restante, a lesão, a pessoa pode ter os movimentos parcialmente, sem ter os neurônios ali presente? Depende, vai depender. Se o conjunto de neurônios morrer e esse conjunto for responsável por um movimento específico, esse movimento ele não vai acontecer. Se numa totalidade parte desses neurônios morrem, esse movimento vai acontecer, mas ele vai ter um certo déficit, porque grande parte das informações contidas para aquele movimento foi perdida em alguns neurônios que morreram. Tudo bem? Entendi. Bem, aí a Maria da Mata, ou o Lívio, perguntaram o seguinte: mas e a plasticidade? O que vem a ser essa neuroplasticidade? A neuroplasticidade, ou melhor dizendo, a plasticidade, que como é neural, significa que tem a ver com o neurônio ou com o sistema nervoso, vai acontecer exatamente, óbvio, no sistema nervoso. Então, plasticidade. Se levarmos em consideração a física, o que nós temos como plasticidade? É a capacidade que um elemento ou material ou um objeto tem de se deformar ou se conformar. Tá? Significa que a forma que essa estrutura tinha era uma, mas ela mudou o seu formato por conta de alguma alteração ou por conta de alguma necessidade. Então, significa dizer que se um neurônio morre, nós temos os outros neurônios adjacentes que podem suprir esse neurônio que morreu e aprender novamente, do zero, aquilo que aquele neurônio tinha. O neurônio morto não vai passar as informações para um neurônio novo ou um neurônio adjacente. Esse neurônio adjacente ele vai assumir o lugar do neurônio morto, porém sem a informação que ele tinha.
mas há possibilidade de aprendizagem. Então, se antes aquele neurônio passava, por exemplo, a informação de contrai a musculatura deltoide. Então, o outro neurônio que vai chegar, ele vai poder fazer essa contração do músculo deltoide, mas para isso, ele vai ter que receber um estímulo, uma informação de que ele precisa fazer aquilo, ele precisa aprender. Isso é a plasticidade, tá bom? Então, quando a gente falar de neuroplasticidade, precisamos levar em consideração que é a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar a uma nova situação. Pergunto, Maria. Respondi sua pergunta? Beleza. Ficou dúvidas? Ficaram dúvidas? Por enquanto, não. Isso é bom. Isso é bom. Não perguntei sobre a Maria, tá? Ou para a Lívia. Perguntei para a galera toda, em geral. Então, vamos lá, galera. Partindo daí, nós podemos dizer que lesões do sistema nervoso vão ter diferentes variedades, vão ter variáveis que podem tornar o nosso tratamento mais fácil ou mais difícil. Pode tornar o prognóstico mais tranquilo ou mais sombrio. Pode tornar o nosso diagnóstico funcional mais viável. Então, se conseguimos entender o que um nervo é, o que um gânglio é, o que um córtex é, o que um núcleo é, nós conseguimos entender quais são as viabilidades terapêuticas e quais são os prognósticos, assim como também quais são as lesões e funções que nós vamos encontrar. Isso é o cerne de toda a nossa, todo o nosso estudo. É a base para entendermos o que vai acontecer. E aí nós podemos, para terminar, nós podemos falar aí, de forma rápida, que os nervos cranianos eles têm núcleos específicos, que as áreas corticais, né, são específicas para determinadas funções. Por exemplo, pensamos no córtex, né, occipital. A função do córtex occipital é interpretar estímulos que sejam visuais. Função do nosso córtex frontal, entre várias áreas, é conseguir gerar iniciativa, planejamento, ação de movimento, vontade de movimento, escolha de opções. Então, quando nós temos esses lobos, né, essas áreas, nós temos essas funções. Nós temos aqui a área temporal, responsável por área de audição, memória, de interpretação de campo visual, melhor, de campo espacial, de campo temporal. Nós temos a área parietal, que ela vai ser responsável por partes somatosensoriais, por relações associativas. Ainda na área temporal, nós temos aí partes, tanto temporal como frontal, nós temos partes relacionadas à linguagem, à interpretação da linguagem. Então, dependendo da área que for acometida por uma lesão, nós vamos ter comprometimentos específicos. Dependendo da área desse sistema nervoso, o comprometimento
ele pode ser grave, ele pode ser leve. Então, tudo isso é super importante para quando começarmos a avaliar, a trabalhar em cima de semiologia, a trabalhar em cima de quadros clínicos, né, patologias, doenças, a gente começar a associar. Ó, esse paciente ele tem uma alteração nessa função. Vamos confirmar isso numa ressonância nuclear magnética com contraste. O que nós precisamos avaliar são sinais, são hipersinais ou hipossinais de determinadas áreas. Então, vamos ficar atentos a essas áreas. E por aí vai. Ok, galera? Então, hoje eu consegui fazer uma esteira para vocês de como vamos trabalhar a fisioterapia neurológica. Importante demais para vocês essa primeira aula. Então, oriento a vocês que assistam novamente. Claro que essa aula foi muito cheia de perguntas, respostas e tal. Pá, vamos lá, vamos voltar e tal. Então, vale a pena vocês dedicarem um tempo ocioso da vida de vocês para ouvir novamente essa aula. Tá legal, gente? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, fechar com vocês essa aula e, obviamente, permanecer aqui com vocês para esclarecer qualquer dúvida. Então, eu encerro essa gravação.